Tenho certeza que todo empreendedor tem algum problema financeiro, ou no mínimo preocupações financeiras. Não tem como ter um negócio sem ter fluxo financeiro entrando e saindo. Mas parece que existe muito mais uma barreira mental do que dificuldade real quando se fala de finanças, e a gente vai falar disso nesse vídeo. E aí, colega do empreendedorismo, Cris vazando a Educação aqui. Essa é a nossa 7ª aula de 10 para aprofundarmos um pouco mais o tema de finanças. O fluxo de caixa, por exemplo, é uma das ferramentas mais importantes para qualquer empresa, seja ela grande ou que começou a trabalhar ontem. Pode ser feita num caderno tranquilamente e ainda assim as pessoas sentem dificuldade em fazer. Mas tudo bem, vamos tentar resolver isso de uma maneira bem simples hoje. O fluxo de caixa precisa basicamente de 3 pontos principais: custos fixos, custos variáveis e recebimentos. Pense que você vai fazer isso em um caderno ou em alguma planilha simples. Existe até cadernos prontos para isso em papelaria, caso você prefira, de tão simples que é. Só precisa ser organizado, separado por dia, semana ou até mês, depende do seu fluxo de trabalho. As anotações precisam ser feitas na hora que acontecem para não ter problema de esquecer. Aproveite os exemplos para você desenhar o seu próprio fluxo de caixa. Eu vou trazer apenas uma base. Para alguns vai ser muito simplista, para outros vai ser o ideal. Então leve em consideração que esse vídeo é para quem não sabe fazer fluxo de caixa e vai começar do zero. Custos fixos. Os custos fixos são aquele que você é obrigado a pagar todo mês. Trabalhando ou não, você tem um compromisso com alguém. Por exemplo, aluguel. Se você vendeu ou não vendeu nada, você é obrigado a pagar a imobiliária. Energia elétrica, água, telefone fixo, celular, internet, alimentação. Se você tem um café, uma bolachinha, um lanchinho ou sempre almoça na rua, combustível caso você use o carro para o trabalho. Lembrando que a alimentação não envolve a despesa da sua casa e a geladinha do final de semana não, hein? Nem o combustível para os rolês. Esses são custos pagos com o seu prolabore e não com a grana da empresa. E esse é o ponto que confunde muitos empreendedores que misturam as contas da empresa com as contas da casa. Seu salário é uma coisa e o caixa da empresa é outra. Você até pode dividir o seu prolabore em muitos pequenos recebimentos ao longo do mês, sabendo que o seu fluxo de caixa pode não ter o montante inteiro num dia só, mas tem que ter um limite para você não impactar no dinheiro de pagar fornecedores ou no reinvestimento. Essa planilha aqui mostra alguns lançamentos para servir como exemplo. A gente está falando de custos fixos ainda, hein? Lembre-se disso. Essa parte da planilha é só das coisas que você paga. Perceba as colunas. Data é o dia que foi feito o pagamento. Descrição é a descrição do que foi pago. Fornecedor é o nome da empresa a quem foi pago. Valor, o quanto foi pago naquele momento. Forma de pagamento, qual é o tipo de pagamento que foi feito. Finalizado, atenção, esse campo é muito importante. Perceba que os lançamentos que foram pagos em cartão de crédito estão como aberto. Isso é muito importante e acontece porque você não pagou de fato, mas a fatura vai vir o mês que vem. Você passou no crédito. Quando você tem um cartão e gasta nele, sabe que tem uma dívida com o banco que te ofereceu o cartão. Por isso, vai pagar na próxima fatura do cartão. Enquanto você não pagar a fatura, esse campo permanece em aberto para que você se lembre dessa ocorrência e que ela deverá vir na próxima fatura. E isso vale também para boletos ou cheque predatado. Quem usa cartão de crédito precisa ter muito cuidado, porque sem controle a dívida vira uma bola de neve descontrolada. Os juros sobre juros são abusivos e você nunca deve deixar de pagar e nem pagar só uma parte. Ao falar de custos fixos, sempre sobram dezenas de dúvidas. Tem semestres inteiros só sobre isso em cursos de gestão. Então, o que podemos fazer aqui é dar uma ideia da importância de entender sobre os seus custos fixos. Lembrando que esse curso é para iniciantes, para começar a empreender com segurança. Por isso, se você está achando esse conteúdo muito básico, a recomendação é ir para conteúdos mais avançados, com profissionais da área da contabilidade, por exemplo. Custos variáveis. Os custos variáveis são muito diferentes dos custos fixos. E isso acontece porque os custos variáveis só aparecem se você trabalhar. Veja o exemplo. Estoque, você só recompra se for vendendo o estoque atual. Se não vender, o produto fica ali parado. Comissões só são pagas se tiver vendas.
Manutenção de máquina muitas vezes só são feitos se a máquina estiver trabalhando e por aí segue. Perceba que os campos são exatamente iguais e preenchidos da mesma forma que os custos fixos, porém os itens lançados na descrição só são pagos se você trabalhar. E aqui é um ponto que confunde muitos novos e alguns experientes empreendedores. Mais uma vez eu tenho que reforçar, não misture as contas da casa com as contas da empresa. E é mais comum do que você imagina, é fundamental que você tenha um controle para sua empresa e um separado para sua casa para manter o controle também sobre o seu prolabore que ficou lá nos custos fixos. Recebimentos. Agora é hora de falar de coisa boa, né? Os recebimentos, que são as vendas que você faz e o dinheiro que entra na empresa. Dá uma olhada no exemplo. Agora mudaram algumas das colunas, mas nada muito complicado. Acrescentamos uma coluna de quantidade, uma de total para multiplicar o preço do produto pela quantidade de unidades vendidas, trocamos o nome de fornecedor para recebido de, que significa a mesma coisa. Ao invés de ser quem eu tenho que pagar, passa a ser para quem eu tenho que receber. Nenhuma mudança complicada. Veja que tem itens em aberto e precisamos falar disso, sobre entradas e saídas a partir do cartão de crédito. Para os recebimentos, na mesma modalidade, funciona do mesmo jeito. Mantenha em aberto até que a operadora do cartão te pague. Senão você começará a ver o seu caixa desequilibrado simplesmente porque você está anotando um dinheiro que não entrou ou saiu ainda. Nesse vídeo estamos falando exclusivamente sobre como fazer o fluxo de caixa, não vou nem entrar no assunto do cruzamento de informações para não complicar a cabeça. Mas saiba que se você no final do mês somar os custos fixos com os variáveis, essa soma de coisas que você deve precisa ser menor do que as coisas que você recebe, não é verdade? Se for diferente, você já estará gastando mais do que ganha e aí você já vai estar quebrado. Quero trazer uma planilha que eu uso para fazer não só o meu fluxo de caixa, mas todo o meu controle financeiro nele. Essa foi a forma que eu entendi que funciona para mim e para o meu tipo de negócio, que é da área educacional. Tudo fica numa mesma aba o ano inteiro, separando os meses por colunas e dividindo recebimentos, custos fixos e custos variáveis pelas linhas. E alimento as células sempre que acontece alguma ocorrência, colocando ali a descrição e o valor. Sempre no final da planilha eu deixo o total do mês, se for negativo ou positivo, e levo isso para o mês seguinte, algo que geralmente as pessoas não fazem. É mais comum a pessoa começar o mês só zerado, quando na verdade muitas vezes já começa o mês devendo. Um outro ponto muito importante é a questão de deixar a previsão futura das receitas quando elas podem ser recorrentes. Alguns tipos de negócios são uma renda que todo mês a pessoa volta, tipo um cabeleireiro, manicure. Quando você acostuma com o cliente a cada 2 meses, a cada mês ou alguma coisa assim, você já coloca na planilha, nos meses seguintes ao que você está hoje, uma previsão de recebimento futuro. Isso faz com que você tenha previsão de receitas. Não significa que você vai vender, que você tem certeza que está vendido, que você tem certeza de alguma coisa. Muito pelo contrário, isso serve para te dar uma base de quanto a mais você precisa de fazer no seu dia a dia e de vender para que você consiga chegar naquele volume financeiro que os seus custos vão estar previstos. Pelo menos os custos fixos e os custos variáveis, você consegue saber qual vai ser o mês seguinte. O custo fixo é fixo, você sabe que ele vai acontecer no mês que vem. E os custos variáveis você sabe que você vai ter se você trabalhar. Então é muito fácil você fazer uma projeção futura de recebimento, mas as pessoas preferem não fazer. Esse é um assunto muito difícil e com muita informação. O nosso objetivo é te estimular o controle do que é mais simples para você começar. E com o tempo você vai aprimorando as ferramentas e os controles. Para a próxima aula a gente vai falar um pouco sobre marketing e é importante falar sobre isso. E geralmente a gente acha que é um assunto bobo ou muito fácil. O que não é na verdade, o marketing é o que faz o cliente querer comprar com você. Mas vamos deixar esse assunto para a gente falar na próxima aula. Até lá!